Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o canal. E talvez pouquíssimos de nós estivéssemos esperando que esse vídeo fosse acontecer em algum momento, mas é o vídeo para falar da classificação do Confiança à final da Copa do Nordeste. O Dragão, na noite desta quarta-feira, dia 20, venceu o CSA em pleno Rei Pelé, em Maceió, por 1-0, gol do Thiago Santos, e se classificou à sua primeira final de Copa do Nordeste na história. O Confiança vai enfrentar o Bahia em 2 jogos, primeiro aqui em Aracaju, depois em Salvador, ainda sem datas definidas, mas estará pela primeira vez na decisão do Nordestão. Esse vídeo está sendo gravado logo após o jogo e indo ao ar na manhã da quinta-feira, dia 21 de agosto, então não vai ter tanta edição, muita coisa, né? Tantos números como eu costumo colocar aqui, vai ser uma análise um pouco mais direta, mas depois em outros momentos eu pretendo trazer outras análises aqui também no canal para aprofundar um pouco mais nessa classificação. Mas claro, antes de começar eu peço como sempre para vocês aqui que deixem um like, que deixem um comentário sobre o que acham aqui dos conteúdos. Você, torcedor do Confiança, o que achou da classificação, tá aí empolgado com essa final? E se você tá chegando agora e não conhece o nosso trabalho aqui de análises sobre futebol sergipano, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações sempre de novos vídeos por aqui. Muito bem, então, Confiança venceu o CSA por 1-0, gol do Thiago Santos, como eu falei, aos 38 do segundo tempo, e garantiu a sua classificação à final da Copa do Nordeste. E foi um jogo que, além do resultado, obviamente, né, o torcedor do Confiança está muito feliz, em êxtase com essa final, com a chance de um título inédito, agora estando numa final inédita. Também pela questão financeira, né? O time ganha mais de R$1 milhão aí em cota pela classificação à final. É um grande feito, né? O torcedor vai lembrar desse grande momento para a história do clube. Mas não só isso, o Confiança se classificou, merecendo se classificar, sendo melhor na sua proposta de jogo. E não só isso, mostrando que o time encontrou um caminho. Uma grande crítica que se fazia ao trabalho do Luizinho Vieira, e eu fiz algumas dessas críticas aqui no canal, inclusive, né, em vídeos anteriores você pode conferir, desde que ele chegou ao Confiança, é que durante um bom tempo o time parecia não encontrar um caminho. Ele tentava diferentes esquemas, tentava diferentes peças, mas o time não conseguia encaixar um padrão. E nos últimos jogos o Confiança tem conseguido um padrão, e esse padrão se coloca, na minha avaliação, muito na conta de algo que era um grande problema do Confiança, desde que começou a Série C especificamente, a questão defensiva. Em outros vídeos eu também destaquei aqui como o Confiança mostrava problemas defensivos, durante várias rodadas, inclusive na primeira metade da Série C, o Confiança tinha a pior defesa da competição. Então não são problemas assim, porque o comentarista tá vendo coisa não tem. Não, os números mostravam que a defesa do Confiança vinha muito mal. E ela foi se encaixando ao longo do tempo. O Luizinho conseguiu encontrar alternativas. A janela acabou sendo interessante muito também pela chegada do Valdo, um cara que assumiu a capitania do time e ajudou a defesa a se recuperar, né, nesse sentido. O Renilson, que chegou para ser um zagueiro, se consolidando como volante titular. Então foi um Confiança que defensivamente conseguiu se construir. Primeiro, a partir da defesa. Esse jogo contra o CSA mostrou muito isso, né? O Luizinho, sem as peças que chegaram depois da data limite de inscrição para a Copa do Nordeste, como o Maicon Aquino e o Renan, principalmente, dois jogadores que vinham sendo titulares com uma certa constância, voltou aquele esquema anterior lá atrás do Vaguinho Dias e que o próprio Luizinho usou nas quartas de final contra o Vitória, né? Com 2 volantes, o Luiz Otávio e o Renilson, um jogador um pouco mais espetado como camisa 10, que nesse caso foi o Vitinho, e o trio com Ronald Camarão na direita, Brenner Camilo na esquerda e Neto no comando do ataque. Mas foi um Confiança durante boa parte do jogo que primeiro se preocupou em se defender, né? Segurar o ímpeto do CSA, porque sabia que estava num contexto complicado, você jogar fora de casa, contra uma equipe que é forte na sua casa, com a torcida enchendo o estádio em favor do CSA. A questão da chuva também foi um ponto, principalmente no primeiro tempo. Acho que o jogo na primeira etapa foi muito pautado pelo que a chuva acabou causando, impediu um jogo ali mais trabalhado. Então foi um jogo mais truncado, um jogo muitas vezes físico. No segundo tempo, principalmente, foi um jogo muito físico. E o Confiança soube trabalhar com isso muito bem. Óbvio, principalmente na segunda etapa, foi pressionado porque naturalmente o CSA, pelo contexto, iria para cima.
Acho que o Confiança pecou em ceder muitas bolas paradas, por exemplo, ao CSA próximas à área, mas acabou se segurando, buscando apostar nos contra-ataques. E quando eles começaram a se encaixar, o Confiança foi criando suas oportunidades, foi começando a gerar perigo. Dois foram os principais. Primeiro, o que o Dionísio acha um belo passe para o Neto, e claramente faltou perna, né? Ele chegou na frente do gol ali, faltou perna, finalizou mal, tanto que logo depois, ele sentindo essa parte física, foi substituído. Entra o Thiago Santos, e aí no primeiro lance dele, sai o gol. Um lance que começa com uma belíssima roubada de bola do Renilson, que se antecipa, faz bem a proteção, rouba a bola, tem toda a calma ali para poder acionar o Dionísio, e aí o Dionísio faz um belo passe para o Thiago, que ganha da marcação, né? Ganha do goleiro, e finaliza para fazer o gol da vitória do Confiança. Um Confiança que utiliza hoje algo que era um grande calcanhar de Aquiles, a defesa. E esse é um grande mérito do trabalho do Luizinho. Se eu fui lá atrás um crítico nesse sentido, hoje, quando as coisas melhoram e evoluem, a gente tem também que atualizar a nossa análise. O Luizinho conseguiu, aos trancos e barrancos, com uma montanha-russa de problemas, várias questões ao longo do tempo, mas o Luizinho conseguiu dar uma solidez. Nos últimos 8 jogos, somando todas as competições, o Confiança levou 4 gols. Para um time que tinha tantos problemas defensivos, esse é um grande mérito. Foi assim que o Confiança venceu o Vitória no Barradão. Não foi um time que amassou, criou grandes oportunidades, teve um grande volume ofensivo, mas se sustentou na sua defesa e conseguiu o gol no final com o Rafinha na ocasião. E de novo nesta quarta contra o CSA. Se sustentou na defesa, se segurou muito bem e quando teve a oportunidade de estocar, estocou e conseguiu a vitória pelo placar mínimo. Placar absolutamente suficiente, como eu disse, para fazer história. É uma campanha absolutamente marcante do Confiança na Copa do Nordeste, não só por ter chegado longe, mas porque o Confiança ao longo de toda a competição conseguiu bater de frente e vencer em vários momentos, tanto que chegou à final. Equipes importantes, equipes de camisa, algumas delas até acima dela hoje no cenário nacional. O Confiança venceu bem Náutico, venceu bem Sampaio Corrêa, que tudo bem, a gente está vendo a situação do Sampaio Corrêa hoje, mas não deixa de ser um adversário de peso do cenário nordestino. O Confiança foi buscar a classificação contra o Vitória em Salvador, foi buscar a classificação contra o CSA em Maceió, então foi um time que se colocou ao longo de toda a competição, desde lá atrás, com o Vaguinho Dias, né, no começo, até agora nessa fase final com o Luizinho, foi um time que se colocou como protagonista na Copa do Nordeste durante boa parte do tempo e acaba sendo recompensado com essa belíssima classificação à final. Uma classificação que não só dá, como eu falei, a história, a vaga numa decisão pela primeira vez, esse momento inesquecível para a torcida, um grande impulso financeiro, mas também enche o time de moral, porque tem Série C agora, né? Faltam 2 rodadas para acabar a primeira fase, o Dragão entrou no G8 e vem numa sequência muito boa. Já são 10 jogos sem perder em todas as competições, uma sequência invicta fortíssima, 6 vitórias, 4 derrotas, e agora o Confiança vem para 2 rodadas importantíssimas. Do que para mim, inclusive, é até o foco do Confiança ao longo do ano, né? Óbvio que a partir do momento agora que você chega numa final da Copa do Nordeste, é impossível você não focar nisso. Mas o objetivo principal do Confiança, para mim, digo aqui desde o começo da temporada, sempre foi montar um time para brigar pelo acesso à Série B. E o Confiança está a 2 jogos disso. Vai ter uma batalha agora na segunda-feira contra o Guarani, jogo diretíssimo em Campinas, e depois pega o Retrô, que muito provavelmente já deve chegar rebaixado para a última rodada aqui no Batistão. Então o Confiança, se conseguir principalmente segurar o ímpeto do Guarani fora de casa, se encontra numa situação bastante favorável para brigar por classificação, para conseguir uma classificação. E aí olha que cenário seria para o Confiança, né? Chegar à segunda fase da Série C ao mesmo tempo que estaria na final de Copa do Nordeste. É claro que isso vai ter um preço, né, de questão física, de calendário, vão ser jogos de muita intensidade, de uma importância histórica gigantesca para o Confiança. Isso pode refletir na Série C em algum momento? Nós não sabemos. Até pensando na questão de datas, né? A princípio, a gente imagina que os jogos vão ser ali no começo de setembro, os jogos das finais, né, em Aracaju e em Salvador contra o Bahia. Então, isso pode ter algum impacto na Série C? A gente não sabe. Mas nesse momento, acho que o torcedor do Confiança não está pensando muito nisso, né? Ele está aproveitando e curtindo bastante essa classificação. Final contra o Bahia. Acho que naturalmente o Bahia vai ser colocado como favorito.
Não só pela comparação com Confiança, mas por toda a Copa do Nordeste. Na minha avaliação, o Bahia largou na Copa do Nordeste desde o início como o principal favorito do torneio. Não era o único, mas na minha avaliação, o principal. Então, naturalmente, contra qualquer time que chegasse, tanto que pegou nas quartas de final Fortaleza, na semifinal Ceará e venceu os dois. Passou por uma chave dificílima. Pelo elenco que tem, pela estrutura que tem, pelo aporte financeiro que tem, pelo ano que faz, é natural que o Bahia seja colocado como favorito. E eu não vou me opor a isso porque é o que acaba se colocando se a gente for analisar as duas equipes. Mas a gente está falando de uma final, são 2 jogos. O primeiro jogo vai ser em Aracaju, o Confiança vai ter uma ótima oportunidade de conseguir, quem sabe, construir um resultado na sua casa e levar isso para jogar em Salvador. A gente não sabe como vai ser a dinâmica das finais, mas são 2 jogos, tudo pode acontecer. Num campeonato longo, se você colocasse, por exemplo, Bahia e Confiança para jogarem 38 rodadas de um campeonato, como é uma Série A, naturalmente o Bahia estaria à frente, né? Ou pelo menos em princípio, em teoria, estaria à frente. Mas pensando em 2 jogos, tudo pode acontecer. Vamos lembrar, por exemplo, que há alguns anos o Sampaio Corrêa foi campeão contra o Bahia num contexto parecido, né? Chegando como zebra, enfrentando o Bahia no primeiro jogo na sua casa, conseguiu o resultado, no segundo fora, se segurou muito bem. Óbvio que vai exigir uma série de fatores e confluências para que isso aconteça, mas a chance existe. A partir do momento que você chega numa final, nada pode ser descartado. E o Confiança tem sim condições. Vai ser muito difícil. Como eu falei, é natural que o Bahia seja posto como favorito, mas o Confiança tem condições de conseguir um grande resultado. De qualquer forma, o que fica para o torcedor é isso. Óbvio que nesse momento o torcedor está sonhando com o título, com o jogo na Arena Bastão lotada, com toda a mobilização. O torcedor do Confiança tem que se dar ao direito de sonhar. Mas independente do que aconteça, ele já sabe que o time fez uma campanha histórica, que o time encheu esse torcedor de orgulho e mostrou que é capaz de ser protagonista contra grandes forças do Nordeste. Vamos ver o que vai ser essa final, vamos ver o que o Confiança vai carregar dessa final de lado positivo para a reta final da Série C. Mas hoje, sem dúvida nenhuma, é um dia que o torcedor do Confiança está cheio de orgulho, porque o Dragão representou muito bem o futebol sergipano e conquistou um feito histórico e inédito para sua agremiação. É isto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da análise. Como sempre, eu falei que ia ser um pouco mais rápido e não foi, né? No fim das contas, a gente acabou fazendo uma análise mais ampla aqui. Mas óbvio, vamos trazer mais conteúdos aí ao longo dos próximos dias para falar bastante de Confiança dessa final da Copa do Nordeste. Mais uma vez, eu agradeço a você que está nos acompanhando, peço que você deixe o like, que você deixe o comentário sobre o que você achou aqui do conteúdo, da classificação do Confiança à final da Copa do Nordeste. E para você que está chegando agora e não conhece aqui o nosso trabalho, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações sempre de novos vídeos por aqui com as nossas análises sobre o futebol sergipano. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e até a próxima. Valeu!